Revisão Noções de Direito Administrativo, PCPR, aula 1. E aí, meus amigos, beleza? Leonardo Torres na área, super revisão Direito Administrativo para você, futuro investigador da Polícia Civil do Paraná. Que beleza, hein? Vamos lá então, gente, antes de tudo, a proposta aqui, aliás, a proposta, lógico, iremos resolver várias questões porretas da banca UFPR, a nossa banca, para que você veja a vida como ela é, tá? E principalmente, além de ver a vida como ela é, para que possamos relembrar e fixar os pontos principais dentro aqui desse mundo paralelo que é o direito administrativo. Legal? Só que antes de tudo, sempre ela, a mensagem do dia, a frase do bem foi: eu acredito, eu luto até o fim, não há como perder, não há como não vencer. O Oleg Taktarov, gente, o grande campeão de MMA, artes marciais, né? Hoje ele faz lá treinamento, coaching para atores e dublês em filmes de ação em Hollywood, filmes de quinta categoria, mas enfim, o Taktarov aqui deixou uma frase que nos inspira. Gente, tem nosso edital Direito Administrativo, ele pede aqueles pontos principais que, enfim, que integram a ementa de qualquer edital que peça o direito administrativo aqui, gente, ó. Por exemplo, aqui, ponto de número 1, Estado, governo, administração pública, conceitos, poderes, organização, natureza, fins e princípios. Outro ponto, organização da administração pública, aquela estrutura direta, indireta e tal. Agentes públicos, tranquilo. Ponto 4, poderes da administração. Ponto 5, serviços públicos, legal. E o ponto 6, controle e responsabilização da administração pública. São 6 pontos e, enfim, gente, são pontos aí que integram o nosso conteúdo editalício. Por exemplo, licitação é um tema que não consta, embora seja um tema clássico do direito ADM. Legal? Hoje eu preparei algumas questões, uma primeira bateria aqui, sobre um tema que é clássico. Eu apostaria em algumas questões sobre esse tema, o tema princípios da administração pública, tá? Só que antes disso, venham comigo, vamos aqui fazer uma breve introdução para que possamos nos situar aqui no planeta direito administrativo. Vamos lá, uma breve introdução, um breve introito, rapidinho. Vamos lá. Sai aqui você, calma lá, aqui desconfigurou tudo. Enquanto isso, aí você vai se organizando aí também. Você se organiza daí e eu me organizo daqui. Vamos lá, gente. Ó, o primeiro ponto é o seguinte, vamos aqui relembrar rapidamente aqueles conceitos de direito administrativo e administração pública, rapidinho. Vamos lá, gente, ó. Não se esqueçam que o direito administrativo ele é um ramo do direito público interno que estuda a administração pública. Direito administrativo, conceito básico, ramo do direito público interno que tem por objeto estudar a administração pública. Ponto. Legal. E a administração pública, que é o foco do direito administrativo, o conceito dela depende do critério que você adota. Vamos então relembrar. Então venham comigo aqui, gente, ó. Ponto de número 1. Coloquem assim, ó, só para relembrar, tá? Só para relembrar, depois iremos para as questões. Coloque assim, ó, conceito de administração pública, que eu insisto, hein, é objeto de estudo aí do direito administrativo, conceito de administração pública / critérios. Quais são os critérios utilizados para conceituar a administração pública? Vamos começar aqui, gente, ó, critério objetivo, galera. Critério objetivo, sinônimos, critério funcional ou material. O que é administração pública de acordo com critério objetivo? Mesma coisa que funcional ou material, são as suas atividades. O que faz a administração pública? 4 atividades. Serviços públicos, intervém na economia, realiza o fomento e exerce o poder de polícia administrativa. Serviço público, intervenção na economia, poder de polícia administrativa e também o fomento. Legal. E o que é administração pública no sentido subjetivo? Mais um critério. Conceito subjetivo, mesma coisa que critério formal ou orgânico. Critério formal ou orgânico. Aqui, o que a banca quer de você? Que você informe a maneira pela qual a administração pública se estrutura. Como que ela é estruturada? Integram a estrutura da administração pública os agentes públicos, os órgãos públicos e as entidades públicas. Conceito subjetivo,
formal ou orgânico. É a sua estrutura. Agentes públicos, órgãos públicos e entidades públicas. Legal. E vamos lá, venham comigo aqui, ó. Temos aqui também o critério amplo e o critério estrito. Amplo e estrito. Legal. De acordo com o critério amplo, lato sensu, o que é administração pública? Critério amplo, lato sensu, o que é administração pública? Aqui serão englobadas duas atividades. Atividade política e atividade executiva. Atividade política é planejar política pública. Atividade executiva é executar política pública. No sentido amplo, a administração pública é planejar e executar política pública. No sentido estrito, o que é administração pública? Somente a execução de política pública. Legal. E não se esqueçam, dos três poderes, qual deles administra como atividade fim? O poder executivo, tá? Só que não se esqueçam que os demais poderes também administram, sim, como atividade meio, atividade atípica, questão de prova hipotética. O nosso direito administrativo somente estuda a administração pública do Poder Executivo enquanto atividade fim, certo ou errado? O nosso direito administrativo, ele somente estuda a administração pública enquanto atividade fim do Poder Executivo, certo ou errado? Errado por quê, gente? O nosso direito administrativo estuda a administração dos três poderes e, lógico, não só a administração do direito de administração pública do Poder Executivo enquanto atividade fim, também estuda a administração pública atípica do Legislativo e a administração pública atípica do Poder Judiciário. Toda a administração pública. Legal. Outro ponto importante é o seguinte, ó, não se esqueçam que o nosso edital pede também que você estude o quê? Os princípios constitucionais do direito administrativo. Aqueles mandamentos que se aplicam a toda a administração pública. Eles podem ser o quê? Explícitos na Constituição Federal, escritos lá no artigo 37. Artigo 37, caput da Constituição Federal. E podem ser o quê, gente? Princípios constitucionais implícitos. É implícito aquele que não for explícito. Tem aquele macete bem antigo, a expressão LIMP, que sintetiza o quê? Os 5 princípios constitucionais expressos que se aplicam ao direito administrativo. Vamos lá, gente, ó. L de legalidade, I de impessoalidade, M de moralidade, P de publicidade e E de eficiência. O que não for LIMP é implícito. Legal? O que nós faremos agora? Após essa breve introdução, The Flash, vamos aqui agora responder algumas questões da banca UFPR, Núcleo de Concursos, que é a nossa banca. A gente só um toque para você que faz busca pelas questões em sites de questões, por exemplo, aqui numa prova concursos, quando você fizer a busca, não procure apenas pela UFPR, coloca lá, UFPR-NC, Núcleo de Concursos, tá? Para que você encontre as questões. Então, UFPR-NC. Muito bem, vamos lá então. Foi. Segundo Emerson Gabardo, o princípio da eficiência administrativa é setorial, pois refere-se exclusivamente à administração pública. Mas está diretamente ligado ao princípio da eficiência do Estado como vetor geral do sistema constitucional. A partir dessas considerações sobre o regime constitucional da administração pública, assinale o que é correto. Galera, princípio da eficiência constitucional explícito, mais serviço público, menos tempo, mais qualidade, menos custos. Ele só foi inserido na Constituição em 98 com a promulgação da emenda constitucional de número 19 de 98. Legal. Vamos lá, o que é correto? O princípio da eficiência administrativa foi uma das principais inovações incluídas na Constituição de 88 pela EC, pela emenda da reforma administrativa de 98. Questão correta, gente. Foi uma reforma administrativa, a terceira grande reforma na administração pública federal, encabeçada pelo presidente à época, lá, o FHC, realmente, que implantou um sistema gerencial de administração pública no Brasil e inseriu o princípio da eficiência aí na Constituição Federal. B. A eficiência tem conteúdo ético, mas não conteúdo jurídico. Mentira! A eficiência tem conteúdo jurídico. Em outras palavras, se o gestor público for ineficiente,
a administração pública, ela vai puni-lo, ele pratica um ato inconstitucional e a administração pública tem como compeli-lo a ser eficiente. Não é simplesmente antiético ou aético ser ineficiente. É ilegal, é inconstitucional, tá? C. A eficiência, na medida em que demanda uma atuação administrativa ótima, opõe-se ao princípio da boa administração. Tá errado a C, gente. A boa administração, a eficiência é um corolário, é uma decorrência aí da boa administração, tá? Então, realmente, a C também é falsa. D. A eficiência é elemento típico da administração gerencial, ser incompatível com a administração burocrática. Tá errada por quê, gente? Na administração pública burocrática, no Brasil até 98, não é que não haja eficiência. Sim, até existe uma busca pela eficiência na administração pública burocrática, só que o foco é o controle e não o resultado. Na gerencial, não. O controle é flexibilizado e o foco é o resultado. Mas entre isso e afirmar que a administração pública burocrática não busca eficiência, está errado. Os atos discricionários não podem ser controlados com base no princípio de eficiência administrativa. Errado, gente, errado. Qualquer ato que a administração pública pratica, seja vinculado, discricionário, simples, complexo, composto, lógico, eles devem atender lá o princípio da eficiência. Só para relembrar, gente, ato discricionário é aquele em que a administração pública age com uma certa margem de apreciação subjetiva, português claro. São atos em que a administração pública tem uma certa liberdade para praticá-los, pode adequá-los a cada caso concreto. Vamos lá então, mais uma! Foi! Cadê você? Está aqui. Foi, vamos lá. O direito administrativo, como parte integrante do direito público, difere do direito privado, possuindo conceitos e princípios próprios. Todavia, o Estado e a administração pública não se encontram completamente desregulados no seu agir. Tá bom. A respeito do tema, assinale o que é incorreto. O direito administrativo rege-se por alguns princípios, entre os quais o da supremacia do interesse público. Questão correta. É a verdadeira, eu assinalo. Próxima questão. Não, a banca quer o que é incorreto. Já que a é correta, você não vai assinalá-la. Ok? Gente, cuidado porque supremacia do interesse público é um princípio constitucional implícito. Ele prevê que sempre haver um choque entre o interesse público e o privado, o interesse público prepondera. Tá, gente? E o interesse público que se busca é o interesse público primário. O que é o interesse público primário? É o interesse público do povo. É o interesse público do povo, tá, gente? O que é o interesse público secundário? É o interesse público do Estado. Gente, cuidado porque aqui o que se busca é o interesse público primário, ou seja, o interesse público do povo, e não o interesse público secundário, que é o interesse público do Estado. Beleza? Legal. Vamos aqui. B. Em sentido amplo, o direito administrativo corresponde ao conjunto de normas que regulamentam a atuação da administração pública. Gente, cuidado porque no começo da aula eu expliquei a vocês o que? O conceito amplo e estrito de administração pública. Aqui a banca fala em conceito amplo de direito administrativo. Então, cuidado, muito cuidado, por quê? O que é a administração pública no sentido amplo? Que nós já estudamos. É atividade política e atividade executiva. Planejar e executar política pública. Administração pública no sentido estrito, somente a execução de política pública. O que é o direito administrativo no sentido amplo? Conjunto de normas legais, infralegais que se aplicam, que regulam a administração pública. E o que é o direito administrativo em sentido estrito? É o conjunto de leis propriamente ditas que regulam a administração pública. Diante disso, a B de Bosque, ela é verdadeira. Cadê minha caneta aqui? Perdi minha caneta. Caneta, apareça, filha. Será que temos aqui um espírito zombeteiro? Calma lá, meu filho. Não faz comigo não. Calma lá, não faz comigo não. Peraí, gente, perdi minha caneta. Achei, vamos lá. Então a B ela é verdadeira, ela não nos interessa. C. A administração pública pode, excepcionalmente, produzir atos normativos dentro dos rígidos limites constitucionais. Mas aqui estará realizando função atípica. Questão corretíssima, gente.
Quando a administração pública, por exemplo, quando o Poder Executivo, né, que é o expert em administração pública, ele expede atos normativos, realmente aí temos a administração pública atipicamente legislando, por exemplo, o presidente da República, quando ele edita uma MP, temos aí realmente a administração pública atipicamente legislando. Questão correta é função atípica. Muito bem. Vamos lá então. Próxima, D. A Constituição de 88, ela consagra o modelo de separação dos competindo à esfera administrativa a execução de leis promulgadas pelo Legislativo, cabendo ainda a possibilidade de sofrer controle por parte do Judiciário. Gente, questão correta. Administração pública, atividade típica do Poder Executivo. Execução de leis criadas pelo Poder Legislativo e cabendo ao Judiciário a revisão dos atos praticados pela administração pública. Tanto que o nosso sistema constitucional adotou o sistema de Judicial Review, ou seja, caberá realmente ao Judiciário a palavra final sobre a legalidade ou ilegalidade de qualquer ato. Não importa se é um ato privado ou um ato aí praticado pela administração pública. Tem que ser aí a falsa aqui, gente. Eu espero que seja falsa. Vamos lá. Eu espero que seja E, hein? Senão vocês podem me vaiar, tá? Vamos lá. E, no Estado Democrático de Direito, as relações entre a administração e os administrados são horizontalizadas. Mentira, gente. Pense o seguinte, ó. As relações entre o administrado e a administração são verticalizadas. Estado está aqui, com várias prerrogativas, porque ele representa o interesse público. E o particular está aqui, sem vantagens. Existe o quê? Uma certa desvantagem, uma desigualdade entre Estado e particulares. E por que o Estado ele tem várias prerrogativas? Porque ele representa o todo, o bem comum, a coletividade, então é razoável que ele tenha algumas vantagens que não são estendidas aos particulares. Legal? Vamos lá então, mais uma questãozinha. Cadê você? Calma lá, meu filho, calma lá, que deu aqui chabu. Rapidinho aqui, ó. Vamos lá. Vamos lá, muito bem. Opa. Cadê você? As próximas questões vão tratar de um tema super importante que também consta lá em nosso conteúdo editalístico. Qual que é o tema, gente? Organização da administração pública. Como que a administração pública é organizada? Vamos relembrar rapidinho aqui então. Vem comigo, ó. Organização da administração pública, divisão vertical da divisão... Morre não, professor, né? Não morre não. Então, próximo tema, organização da administração pública. Legal. Divisão vertical. Administração federal, estadual, municipal e distrital. Não há hierarquia, o que há? Uma preponderância de interesses. O interesse nacional preponderará frente ao regional e o regional, por sua vez, preponderará frente ao interesse local. Beleza. E num prisma horizontal, como que a administração é dividida? A administração direta e indireta. A administração direta é centralizada, executada diretamente pelos órgãos que integram os entes centrais. Por exemplo, a Polícia Civil, a sua casa em breve, Oxalá, é um órgão da administração direta do Poder Executivo do Estado. E a administração pública indireta é uma das formas de se prestar uma administração pública descentralizada. Na administração pública indireta, teremos o quê? As entidades públicas, que têm autonomia e personalidade jurídica própria. Autarquias, fundações públicas, empresas públicas e sociedades de economia mista. Venham comigo. Primeira questão que vai tratar desse tema tão importante. Vamos lá, cadê você? Vamos lá, cadê você? Apareça, filha. Muito bem. Foi! O prefeito do município X pretende criar uma secretaria municipal para melhor exercer as suas funções. Nesse sentido, considere as seguintes afirmativas. Só para relembrar, gente, ó. Criação de órgão resulta de uma desconcentração. O que é a desconcentração? Criação de órgãos numa única pessoa jurídica. Quando são criadas secretarias dentro do Estado ou do município, é uma fragmentação, é uma distribuição de competências numa única PJ do centro para a periferia, numa única PJ, é uma desconcentração.
Quando retira-se competência de uma PJ para outra é uma descentralização. Criação de órgãos desconcentra. Criação de entidades que têm personalidade jurídica própria, você descentraliza. Legal. Vamos lá. 1. A criação da secretaria é hipótese de descentralização administrativa. Mentira, mentira. É uma desconcentração e não descentralização. 2. A nova secretaria integrará a administração direta municipal. Corretíssimo. 3. Trata-se do caso de desconcentração administrativa em virtude da distribuição interna de competências. Correto. 4. A nova secretaria não se submete ao controle hierárquico, pois possui personalidade jurídica própria. Mentira, mentira, gente. Uma das características dos órgãos públicos, a primeira, é que eles não têm personalidade jurídica própria e entre órgãos da administração pública do mesmo poder e da mesma pessoa jurídica, assim controle, assim hierarquia, tá? Diante disso, policiais. 1 e 4 falsas, 2 e 3 verdadeiras, é a C de casa que nos interessa, é a C de casa que nos interessa. Vamos lá, gente, tá fácil, hein? Poxa, tá fácil, tá fácil. Vamos lá. Gente, essa questão de desconcentração e descentralização, tá, gente? Cai demais isso. Então fiquem ligados porque é um tema que eu apostaria. Eu não sou a mãe de Iná, tá? Nem o João Bidu, mas eu tenho... Enfim, gente, como que eu preparo uma aula para concurso? Não é adivinhação, não. Você tem que focar naqueles pontos que tradicionalmente as bancas elas questionam. E o resto é sorte, é estatística e sorte, tá, gente? Não tem muita... momento sincerão, tá? Muito bem. Vamos lá. De repente pode cair um negócio que eu não expliquei, mas eu tenho que optar por alguma coisa, né? Então eu vou optar estatisticamente falando pelo que mais cai. Muito bem. Vamos lá então, mais uma questãozinha. Olha como cai isso aqui, gente. Ó. O Estado pode transferir o exercício de certas atividades que lhe são próprias por meio da descentralização administrativa. Sobre o assunto, assinale o que é correto. A. A descentralização é um instrumento vedado para os estados e municípios, considerando que a sua previsão legal é apenas para a União. Errado, errado, por quê? Em homenagem ao princípio da simetria, estados e municípios também podem descentralizar as suas respectivas administrações públicas. B. A transferência de atividade por meio da descentralização implica a criação de um ente com personalidade jurídica. Gente, questão, ela é correta, questão correta. Uma das formas de descentralização realmente implica na criação de um ente com personalidade jurídica própria. Legal? Gente, cuidado porque nós temos duas formas de descentralização, tá? Descentralização por outorga, que é o caso aí da administração indireta, e descentralização por delegação, que é o caso aí das concessionárias, permissionárias e autorizatárias de serviços e obras públicas. Na descentralização por outorga ou técnica, a lei cria ou autoriza a criação de uma entidade pública, autarquias, fundações públicas, empresas públicas e economias mistas. Na descentralização por delegação ou por colaboração, o ente central, por um contrato ou por um ato administrativo, delega, geralmente a particulares, a execução de um serviço público. Muito bem. Por que a C é falsa? A descentralização destina-se à criação de estatais. Não só, tá, gente? Não só. Não é apenas as empresas públicas e economias mistas que decorrem aí de uma atuação descentralizada. D. A descentralização pode ser denominada desconcentração? Não. São fenômenos distintos. E. A descentralização implica a delegação de serviços públicos no interior das próprias entidades administrativas. Mentira. Isso aqui seria uma desconcentração e não descentralização. Isso aqui cai muito em prova. Aí, tá? Na aula, nós iremos trazer mais questões da UFPR para que você possa ver a vida como ela é na prática. Beijo no coração, muita paz. Até a próxima aula. Valeu!